Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 13 de dezembro, o terceiro domingo do tempo do Advento, esse domingo chamado Gaudete, do qual nós iremos falar no curso dessa reflexão. E o evangelho de hoje é o de João 1, 6 a 8 e 19 a 28, onde nós temos alguns fragmentos importantes desse evangelho de João, que os judeus então enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, claro, a João Batista: quem és tu? E João Batista confessou, não negou, isso é importante em João: eu não sou o Messias. Quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles então perguntaram: és o profeta? Não. Quem és afinal? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor. Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Então, um traço muito interessante, caros irmãos, que esse domingo é chamado Domingo do Gaudete, porque nós estamos na iminência da chegada do Santo Natal, celebrando, portanto, o mistério da encarnação do Filho de Deus, que veio trazer a salvação para todo o gênero humano. E nós temos na liturgia de hoje tanto a antífona de entrada, retirada da carta de São Paulo aos Filipenses 4, no 4º capítulo, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. De novo, eu vos digo, alegrai-vos. O Senhor está perto, o Senhor está por chegar. E depois também a segunda leitura, retirada do mesmo apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, onde diz: estais sempre alegres, rezai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Então é importante destacar este domingo como sendo o domingo, como nós chamamos, o domingo do Gaudete. Outro aspecto importante na liturgia desse domingo é a continuidade da figura de João Batista, que é uma figura forte, como já vos falei em outras reflexões, dentro desse tempo do Advento. Nós somos aí, portanto, a imagem do Batista. Ou seja, João quer sublinhar, nesse primeiro capítulo do evangelho dele, que nós chamamos também o prólogo, a manifestação do Verbo de Deus. Então, ou seja, o que aconteceu, qual foi o presente que Deus nos deu? Ter enviado o seu Filho na carne humana, na nossa história. E aí, voltando o olhar para o Batista, ele é apresentado pelo evangelista João como uma figura que todos nós conhecemos. Ou seja, é essa coisa que interessa a João Batista a respeito de Jesus, é ele ser testemunha de Cristo mesmo. Então, ser testemunha significa que o seu testemunho, ele só é possível e, ao mesmo tempo, ele só é válido porque o Batista é o enviado de Deus. Ele não é uma pessoa que se reveste da figura de um profeta ou da imagem do profeta. O próprio versículo 8º desse evangelho de hoje que nós ouvimos quer precisar que João não era a luz. Então é o testemunho desta luz. Parece, portanto, aqui que alguns queriam atribuir a João esta posição que na realidade não era dele, mas que dizia respeito a Jesus mesmo, ao mistério do Verbo encarnado. Então é interessante observar também que ao mesmo tempo que João rejeita essa imagem, João Batista, de ser o profeta, o Messias, ou mesmo Elias, ele não vai negar a autenticidade religiosa dele, ou seja, a grandeza e a importância que ele tem como precursor, não no sentido de envaidecer-se, mas no sentido mesmo dele reconhecer que ele não é ninguém como alguém pensava que fosse. Ou seja, ele se considera e tem consciência como profeta de ser um enviado de Deus. Com que finalidade, poderíamos perguntar? Com a finalidade de poder apontar Jesus como sendo Filho de Deus, ou mostrar o caminho aos homens da salvação. Então nós veremos aí, ou nós vimos, que o Batista é aquele que vê e ao mesmo tempo entende quem é Jesus, ou seja, ele tem a consciência da identidade de Jesus e o anuncia a quem não viu e não compreendeu. Ou seja, nesse sentido, ele é o profeta que vai suscitar o discipulado para Cristo. Aí está a beleza e a grandeza da figura de João Batista
dentro do Evangelho de hoje. Então, o testemunho, então, remete a um aspecto histórico. Não é simplesmente uma ideia. João não quer vender uma ideia ou simplesmente responder àqueles que indagam uma simples ideia, né? Supõe, então, que precisamos ver para confessar quem é Jesus. Ou seja, não é um ver simplesmente físico, né? Como os próprios judeus que viram Jesus, mas não compreenderam a mensagem de Jesus e não o aceitaram como sendo verdadeiramente o Filho de Deus. Mas é um ver que sabe perceber também a presença de Deus em Jesus Cristo, ou seja, a presença de Deus na história e na vida dos homens, na pessoa mesma de seu Filho Jesus. Por isso, aí nós temos, eu sempre falo, né, que um dos elementos bonitos, uma das figuras bonitas nesse tempo do Advento é a figura de João Batista. Ou seja, o elemento central na figura de João Batista é, portanto, esse de ser o testemunho, né? Testemunhar quem é Jesus, ajudar a tirar essa película dos nossos olhos para nós enxergarmos verdadeiramente Jesus, quem ele é na sua identidade. Ele é, como eu falei para vocês, o Verbo de Deus, né? E é esse Verbo de Deus que, na verdade, João nos leva a perceber, nos ajuda a perceber como sendo o profeta enviado por Deus, que vai sinalizar a realização de todas as profecias do Antigo Testamento. Então, a consciência profética, né, e o dever de testemunhar Cristo é a missão, sem dúvida alguma, de João Batista. Ou seja, o Batista ele não chama a atenção para também um Messias ausente ou um Messias vindouro. Não esperem um pouco mais, vocês esperaram até aqui, podem esperar um pouco mais que Deus vai mandar esse Messias, né? Nada disso. Ele vai dizer, quem é esse Messias? Nós o reconhecemos, nós estamos vendo agora. Então ele vai testemunhar que Deus já está presente no meio de nós, na figura do seu Filho. Daí a imagem, né, do Emanuel, do profeta Isaías, que nós lemos também muito durante esse tempo do Advento. Ele é o Emanuel, ele é o Deus que está conosco, é o Deus que está aqui, é o Deus que está já presente na história da humanidade. Não é para deixar para depois. Então a confissão, o profeta, portanto, indica a urgência da confissão em relação a Jesus. Ou seja, ele faz uma afirmação enérgica, o Batista, né? Dizendo, portanto, que ele mesmo, ele não é o Messias, ele não é nem Elias e também não é nem o profeta. Então, veementemente, não é uma resposta titubeante da parte do Batista. Ou seja, havia uma expectativa, né? Isso é interessante destacar aqui, no mundo judaico, né? De que o tempo de Jesus havia muitas expectativas também de que sobre o profeta Elias, né? Ou seja, eles admitiam que Elias poderia voltar depois de ter sido arrebatado por Deus. Então nós encontramos aí uma expectativa, né, também de uma voz viva dos profetas, né, que em certo sentido estava emudecida, porque muitos profetas vieram, muitos profetas, como nós lemos Isaías, né, vão profetizar sobre o futuro, sobre a vinda do Messias, mas o Messias não vem, demora a vir, porque ele não vem condicionado pelo tempo do homem, mas ele vem no tempo de Deus, no plano de Deus, na vontade, no desígnio de Deus. Então essa lacuna, esse vazio, esse lugar, então, foi tomado por uma interpretação, né, dos mestres da lei ou dos fariseus sobre como deveria ser esse Messias. Então surgem algumas correntes do pensamento, né, de a tentação, ou a tentativa, melhor dizendo, de voltar a um certo profetismo que poderia, então, se anunciar a vinda do profeta, que pudesse estimular, né, a fé daqueles que esperavam, portanto, a vinda desse profeta da parte de Deus. Então, um profeta maior do que todos os profetas que já existiram, que já vieram, né? Então, alguém que pudesse reassumir a voz de todos os profetas precedentes. Então, por isso, alguns esperavam esse profeta sem uma definição, sem uma identidade própria, né? E outros, então, pensavam na volta de Elias. Então havia essas duas concepções, uma concepção de que poderia ser Elias que voltaria, né, na figura de Jesus, e até mesmo antes de Jesus, o próprio Batista, ele rejeita essa imagem do Messias, não sou eu, né, não sou eu esse Messias, né? E também uma imagem vaga, uma imagem muito
assim indefinida ou nebulosa de quem seria esse Messias. Então, na tradição, portanto, do Novo Testamento, né, e também para os primeiros cristãos, eles viam no Batista o profeta como sendo o precursor de Jesus, mas não o profeta último e definitivo. Por isso a palavra de Deus hoje, né, é interessante se destacar em João, que fala: surgiu um homem enviado por Deus. Esse não é o Messias, porque o Messias não é um homem enviado por Deus, mas é o que? É o próprio Verbo de Deus que assume a condição da carne humana, né? Então, por isso, o Batista é a figura interessante, que contrasta com o Messias, mas ao mesmo tempo aponta para o Messias. Então, Batista é, sobretudo, uma figura que nos ajuda na confissão de fé sobre Jesus, né? Sobre quem é Jesus. Então, aí ele vai dizer por quê. Podemos falar que tem 2 momentos importantes na vida do Batista, que nos ajuda a ver, né? Esse verbo ver tão rico dentro da literatura bíblica. Ou seja, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Nesse mesmo primeiro capítulo, no versículo 29, e depois no 34, versículo 34, quando ele fala: ele é verdadeiramente o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, né? Então ele aponta ao Cordeiro de Deus, que leva os homens a confessarem quem é verdadeiramente Jesus, e também confessa: ele é o Filho de Deus. Então é interessante observar esse aspecto também confessional aí presente no Evangelho de hoje, caros irmãos. Então, hoje na segunda leitura, só para dizer que esse tempo do Advento é um tempo de espera, mas de uma espera alegre, uma espera de alguma coisa que vai acontecer, por isso nós estamos nesse domingo do Gaudete, né, como eu vos falei, é o tempo do Advento que nos faz rezar, nos faz refletir, nos faz meditar, mas é uma espera alegre. O tempo do Advento é caracterizado por essa espera feliz, né, do Salvador que há de vir, daí o tempo do Advento, né? A palavra Advento significa isso. Essa espera alegre, né, com muita certeza daquilo que há de vir, daquilo que vai acontecer, né? Por isso nós temos que nos afastar de toda a maldade para acolher esse Messias que vem, como nos lembra São Paulo na segunda leitura de hoje, na primeira carta aos Tessalonicenses, como nós vimos no capítulo 5, versículo 22, né? O próprio Deus, então, da paz, vem para nos santificar, versículo 23, né? E também nós somos chamados pela liturgia de hoje a sermos também testemunhas da luz, como nos pede o primeiro capítulo de João que nós lemos hoje, né? É assim que nós temos que nos preparar para a vinda de Jesus no mistério do Santo Natal, ou seja, uma espera alegre, com o coração purificado, né? E quando nós acolhemos Jesus como sendo verdadeiramente o Filho de Deus, não simplesmente como um homem ou um profeta, né? É que nós estaremos celebrando verdadeiramente o Natal do Senhor Jesus. Então hoje nós somos convidados, portanto, a ter essa atitude de João Batista, ou seja, a dar essa oportunidade ao mundo atual de acolher, de ver e de conhecer Jesus como sendo aquele que o Pai enviou. Então o Cristo é o único que tem essa proposta de vida plena para a humanidade. Ele vem, assume a condição da carne humana exatamente para dar o sentido da vida a cada um de nós. Estamos atravessando esse deserto difícil nesse ano, né? Então o Advento, ele tem a sua riqueza em si, porque é o tempo do homem, Cronos, que é preenchido pelo tempo de Deus, Kairos, né? Não podemos simplesmente viver a condição desse tempo do Advento, do Natal que se aproxima, na tristeza, porque a alegria de recebermos na carne humana e na história humana o Filho de Deus, ela supera todo o desafio que nós encontramos no mundo atual. Então, que possamos, como Batista, nutrir a esperança de tantas pessoas que ainda esperam uma resposta de Deus para a sua existência, para o momento histórico. E essa resposta Deus nos dá enviando o seu Filho para nós vivermos e convivermos com Ele, vivermos essa comunhão, e também encontrarmos e ver em Jesus esse sentido mais pleno da existência humana. Que possamos então viver essa dimensão profética do nosso batismo, apontando Jesus como sendo um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim estaremos também nos preparando para o Santo Natal que se aproxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um feliz e abençoado domingo.